Abra suas Bíblias no livro de Oséias, capítulo 6. Vamos ler novamente esse texto. Ele vai falar novamente com o seu coração, em nome de Jesus. Assim diz a palavra de Deus: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Glória a Deus. Esse texto ele fala de elementos da agricultura, elementos da terra. Mas na verdade, quando a Bíblia fala de terra, ela não fala de vegetação, nem de algo físico. Ela fala de pessoas e de corações. A terra que a Bíblia se refere nesse texto, a chuva, tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Não tem só a ver com plantação e com colheita. Tem a ver com o tempo de Deus e com aquilo que Deus fará e tem feito no meio da nossa igreja. Jesus se referiu ao nosso coração como uma terra a qual é alvo de sementes. Na parábola do semeador, Jesus compara o nosso coração como uma terra em que nasce joio, em que pode nascer trigo ou pode nascer joio também. Jesus se refere a si mesmo e o seu propósito com Israel como a videira verdadeira e os seus ramos. Então entenda, o Senhor vai revelar-se a nós por meio da sua palavra nessa noite, no livro de Oséias. O livro de Oséias. E tem um texto lindo de Isaías 58, que chama a nossa vida de jardim regado. Né? Em outras traduções, um jardim exclusivo, no original, um jardim fechado, um jardim guardado por Deus. Quem crê que a sua vida é como um jardim guardado de Deus? Você já viu um jardim lindo? Um jardim bonito, um jardim bem cuidado, bem podado, com a grama bem aparada, um jardim cheio de rosas, de flores, cheiroso. Não é agradável de ficar lá? O Senhor te fez para ser assim. O fato é que a vida muitas vezes bagunça esse jardim. Quem já viu aqui um jardim bagunçado? Mato grande, folhas, plantas secas, um lugar de destruição, um lugar onde não se tem prazer em estar lá. Muitas vezes a nossa vida se torna assim, ou áreas das nossas vidas se tornam dessa forma. Mas o Senhor nos traz essa palavra nessa noite, porque há uma esperança da parte de Deus, para trazer a ordem aonde há desordem, para trazer de volta aquilo que um dia foi no coração de Deus, e te fazer muito feliz, e te fazer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. Essa transformação, ela se dá no versículo 1, quando ele diz assim: o Senhor despedaça para sarar, e o Senhor fere para ligar. Não há outra maneira de se fazer essa obra, meus irmãos, senão retirar aquilo que está velho, aquilo que está feio, aquilo que te faz mal, para que dê espaço a coisas novas, a coisas boas nas nossas vidas. O trabalhar de Deus é assim. Quando se lê esse texto de maneira apressada, ou de alguém que não tem muita intimidade na palavra de Deus, parece um texto agressivo. O Senhor despedaça para sarar, o Senhor fere para curar. Mas a verdade é que não há como retirar algo que está tão inerente ao nosso caráter, à nossa característica como pessoa, sem que doa um pouco. Mas entenda, o Senhor não te faz passar por essa dor, para que você fique com dor ou sofrendo. O Senhor faz te passar por esse momento, para que na tua vida brote um renovo de Deus. E que aquilo que fazia mal, que trazia incômodo, não trará mais. E aquilo que é novo, aquilo que é bom, vai passar a reinar na minha e na sua vida para a glória de Deus. Essa é a obra de Jesus nesse texto. Quem está disposto a deixar Jesus tocar na sua vida nessa noite? Amém? Existe uma comparação que é linda para esse texto. A comparação do cirurgião oncologista. Não, um cirurgião que abre o corpo, invade a pele de alguém, ultrapassa uma barreira natural para tirar algo que está fazendo mal. A cirurgia, toda cirurgia, ela parece ser agressiva, não é?
Tem pessoas que não aguentam nem estar do lado de alguém que está fazendo cirurgia. Começa a ver estrelinhas, às vezes desmaia, mas já vi acontecer isso. O fato é que na cirurgia oncológica, em algumas, né, quase todas hoje em dia, existe a figura do patologista. O que é isso? É alguém, um médico especialista que fica numa sala do lado da sala da cirurgia. E aí o médico oncologista está lá, tirando aquele tumor, examinando os nódulos linfáticos, vendo até onde já foi aquela raiz do mal, do câncer. E aí ele pega um pedacinho daquele tecido, da periferia da lesão, e entrega ao patologista. E aí o patologista vai no microscópio, com muito cuidado, e ele microscopicamente identifica essa peça, né, que é como eles chamam, esse tecido, esse pedaço de corpo está com lesão. Volta para o cirurgião, tira mais um pouco, ainda tem lesão. Aí ele vai cuidadosamente, com um bisturi muito fininho, às vezes com um óculos com uma lente de aumento, 10 vezes mais, 15 vezes maior, e vai lá e tira mais um pedacinho e manda para o patologista. Na sala do lado. Aí a pessoa ainda está lá, no meio da cirurgia, e o patologista na sala do lado diz: pronto, não há mais lesão nessa peça, pode fechar, porque essa pessoa está curada. Agora continua o tratamento com outros meios, porque o que a cirurgia pode fazer já foi feito. Da mesma forma somos nós na presença do Senhor. O Senhor vem com a sua palavra para arrancar aquilo que nos está fazendo mal. Para tirar aquilo que é câncer, aquilo que maltrata, aquilo que é depressão, aquilo que é ansiedade, aquilo que é um pensamento de morte, aquilo que é um pensamento de suicídio, aquilo que é um pensamento de tristeza sobre um casamento, sobre um filho, sobre a relação familiar. A palavra de Deus vem como um machado posto à raiz, como se referiu ao próprio Cristo. E aí existe um patologista no nosso meio. Sabe como é o nome desse patologista? João 16, versículo 8. O Espírito Santo de Deus é quem convence da justiça, do pecado e do juízo. Você vai se examinando, sabe? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Às vezes nós precisamos passar por uma terapia dessa para que o mal que estava nos incomodando, trazendo tristeza, trazendo depressão, saia, mas saia de uma vez por todas. Porque se você tirar só a pontinha, se você tirar só o comecinho, logo depois volta tudo de novo e às vezes volta pior do que o que estava. Mas o Senhor é perfeito nos seus propósitos. E Ele nos traz aqui nessa noite para que sejamos curados, totalmente curados. Glória a Deus. Quem está disposto a enviar a sua carne, o seu corpo, a sua mentalidade ao patologista nessa noite? Glória a Deus. Dizer assim: Senhor, se tiver mais, deixa queimar. Se tiver mais, pode tirar. Porque eu estou aqui, não para agradar a minha carne, mas para agradar o teu Espírito. Esse é o Evangelho de Jesus proposto nessa noite, em nome de Jesus. Quem está pronto para isso? Amém. Hein? Mas tem propósito, gente. Isso não acontece à toa. No versículo 2 ele diz que isso acontece para que você se levante, para que eu me levante e para que sejamos apresentados diante da presença de Deus. Ele diz: aquele que despedaça, ele sarará. Aquele que feriu, ele mesmo ligará. Para quê? Para que se levante um povo novo, para que se levante um povo curado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Para que se levante uma igreja sadia, uma família sadia, sem mágoa, sem ódio, sem rancor no coração. Para que se levante um povo que perdoa, que vive a vida de Jesus. Para quê? Para isso. Você é curado para que você viva para a glória de Deus. Eu sou curado para isso também. E se você está satisfeito com essa palavra, dê um glória a Deus aí nessa hora, em nome de Jesus. E o texto continua, e o profeta Oséias, ele diz assim: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Sabe por quê? Porque Oséias, gente, ele vivia ele profetizou durante o final de Israel. Como eu já falei algumas vezes para a igreja, houve um período depois de Salomão em que o reino de Israel ficou dividido em reino do norte com 10 tribos, a capital Samaria, reino do sul com a tribo de Judá e Benjamim, com a capital em Jerusalém.
E o profeta Oséias, ele vivia em Samaria. Só que o povo, apesar de viver num tempo de prosperidade, naqueles dias de Oséias, mas era um povo que estava com o coração totalmente distante de Deus. Totalmente longe daquilo que Deus tinha para eles. E o Senhor falou para ele, olha, eu vou permitir que Israel seja totalmente destruída. E no futuro, poucos anos depois, só restou a tribo de Judá. E a tribo de Benjamim, o reino do sul em Jerusalém. E até que depois Nabucodonosor veio e destruiu até, e isso veio Neemias depois e reconstruiu. Mas o que eu quero dizer a vocês é que Oséias, ele profetizou nesse tempo de angústia espiritual. Por fora estava tudo bem, mas por dentro estava tudo mal. Por fora era um povo que vivia bem financeiramente, mas por dentro era um povo idólatra, um povo longe de Deus. E ele disse assim, não basta conhecer a Deus. Não basta. Ele disse, não basta você conhecer ao Deus de Moisés. Não basta você lembrar do rei Davi. Não basta você lembrar dos patriarcas de Abraão. É preciso prosseguir em conhecer a Deus. A salvação, meus irmãos, ela é uma porta que se abre. Ela não é um ato completo em si. A salvação de um filho de Deus é como uma porta que revela um grande caminho que vem pela frente. Um caminho de volta para casa. Um caminho em direção ao céu. Um caminho em direção à Nova Jerusalém. Nós não podemos nos conformar com aquilo que nós temos de Deus hoje. Nós precisamos prosseguir em conhecê-lo. Qual é o limite disso? Não há limites. O limite disso é o céu. É você continuar batalhando, ouvindo a palavra, amando a Bíblia, se entregando à palavra de Deus. Porque esse caminho vai dar num lugar maravilhoso, que se chama Nova Jerusalém. Um lugar do qual Jesus olhou e disse assim, olha, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, aquilo que eu tenho preparado para vós. Ele diz assim, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar moradas para vocês. Jesus não só faz coisa boa, né? Amém? Pois ele construiu um lugar muito bom para a gente morar. Glória a Deus. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Durante o acampamento, nós ouvimos muitos testemunhos do que aconteceu lá. Testemunhos lindos. Testemunhos de transformações. E na terça-feira à noite, quando nós estávamos lá no culto, eu estava pregando e eu falei assim, hoje é o último culto do nosso acampamento. Foi o que vocês disseram? Já pensou se a gente conseguisse, na terça-feira à noite, falar com o patrão de todo mundo aqui, e disse assim, olha, nós vamos até sábado. O patrão de vocês deu folga, né? A comida prosperou lá na cantina, lá na dispensa da irmã Socorro, e nós vamos ficar aqui até sábado na presença do Senhor. O que é que você faria? Glória a Deus, porque é bom conhecer ao Senhor e é melhor ainda prosseguir em conhecer ao Senhor. Mas por outro lado, meus amigos, meus irmãos, meus amados, quando nós voltamos à realidade do trabalho, da vida social, nós ouvimos testemunhos do que aconteceu fora do acampamento. Fora do acampamento. E aí eu trabalho no hospital de doenças infecciosas. E é um período onde as pessoas mais procuram o tratamento profilático do HIV. O que é isso? No carnaval, se expuseram a tudo e a todos. Aí chega na quarta-feira de cinzas no hospital pedindo 1 mês, 28 dias de terapia antirretroviral para tentar apagar aqueles 3 dias de vida louca que eles viveram. Morrendo de medo, faz o pré-teste, faz o pós-teste, fica se tremendo, uma crise de ansiedade esperando o resultado. E diz assim, nunca mais eu vou fazer aquilo de novo. Enquanto nós estávamos lá dizendo, eu quero mais um dia, eu quero mais um culto, eu quero de novo, faz outro acampamento. As pessoas do mundo, depois que passa a loucura dos 3 dias, dizem, nunca mais eu vou fazer isso. Eu não quero mais isso para mim. Embora depois venham a fazer novamente. Mas a sensação que tem depois, o coração apertado, eu preciso parar com isso. Na farmácia, sabe qual é o dia do ano onde mais se vende pílula do dia seguinte? Quarta-feira de cinza. Pílula do dia seguinte. Mulheres que se expuseram a uma relação sem proteção, e aí pensam na possibilidade de engravidar de alguém, e vão lá e compram a pílula do dia seguinte.
bate um arrependimento, fica esperando o dia da sua menstruação, com muita ansiedade, morrendo de medo. E dizem, nunca mais eu vou fazer isso. Não é? No carnaval, há testemunhos de crianças que são expostas à bebida alcoólica. Expostas à bebida alcoólica. Pede ao pai, 6, 7, 8 anos de idade. Eu quero bebida tal. Eu ouvi isso. Nesses 3 dias, nesses 4 dias do acampamento para cá. Mas sabe o que eu vi lá no acampamento? Eu vi o Pedrinho, neto da irmã Conceição. Recebeu uma percepção espiritual aos 6 anos de idade. Cheio do Espírito Santo. Uma criança chorando de alegria na presença de Deus. Sabe o que é isso? É porque vale a pena conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Não vale a pena prosseguir em conhecer o mundo, os seus males e as suas desgraças, porque o preço que o mundo cobra depois é muito alto. Às vezes ele cobra a própria vida da pessoa. O caminho do pecado leva à morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna ao lado do Senhor. Você entende isso? Se eu perguntasse às meninas da dança lá, vai ter mais dança, vocês topam? Amém ou não? Amém. Vai ser uma coreografia nova, vai ter que aprender agora, amém? Amém. Vai ter que ficar de cabeça para baixo, amém? Amém. Porque é bom demais conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. É um chamado do profeta Isaías. Ele diz assim, olha, vocês estão em pecado. Esse mundo está em pecado. Porque se você perguntar na Praça do Ferreira, quem conhece a Deus? As pessoas vão dizer, eu, talvez 90% das pessoas digam, eu conheço. Porque conhecem a Deus até um certo ponto. Mas o profeta nos chama a conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Você quer ter sua vida melhor? Pois prossiga em conhecer ao Senhor, porque a sua vinda é como a alva. É certa como a alva. Assim como é certeza, às 6 horas da manhã ser claro o dia, é certeza também a vinda do Senhor. Assim como é certeza que vai raiar o sol daqui a pouco, é certeza que o Senhor virá para buscar a sua noiva. Ei, você sabia disso? E a vinda do Senhor vem como a alva, porque ela vem clareando. Ela vem trazendo luz aonde antes era trevas. Ela vem trazendo graça de Deus. Ela vem trazendo claridade aonde era escuro. Aí as pessoas chegam para a gente e dizem, meu Deus, Timóteo, como era que eu não enxergava isso na minha casa? Como era que eu não enxergava isso na minha própria vida? Depois do acampamento é que eu comecei a enxergar isso, a ver como eu agia errado, a ver como na minha casa haviam coisas que estavam erradas. Eu digo, é porque a vinda do Senhor é como a alva. Quando Jesus chega perto, aquilo que estava obscuro, aquilo que estava em escuridão, é clareado pela sua presença. Está disposto a viver isso? Em nome de Jesus. Eu queria parafrasear agora, com toda a licença do mundo, ao apóstolo Paulo, ou ao autor de Hebreus. Ele vem citando os heróis da fé, no livro de Hebreus, capítulo 11. Aí ele continua, começa o capítulo 2, e ele diz, baseado em tão grande nuvem de testemunhas. E esse tão grande nuvem de testemunhas foi o que eu vi no acampamento. Eu vi gente profetizando, que nunca tinha profetizado. Eu vi gente tendo visões, gente que nunca tinha tido visões. Eu vi gente perdoando perdões difíceis, perdoando, entregando, vivendo o Evangelho de Jesus. Eu vi pessoas numa entrega tão linda ao Senhor, como nunca antes haviam feito. Mas e agora? O acampamento acabou, estamos aqui de volta à igreja, estamos expostos novamente às loucuras da vida, à correria do mundo. E agora? Temos 2 opções. Uma opção é esquecer o que passou e esperar o próximo acampamento, 2019. Está chegando, está mais perto do que longe. Quem quer essa opção? Esquecer o que passou e esperar o próximo acampamento? Não? A segunda opção é guardar aquilo que Deus fez e deixar aquelas sementes plantadas naquele lugar florescer e brotar no teu coração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nesse texto ele diz assim,
Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Quem sabe aqui o que significa a chuva serôdia? Chuva serôdia. Ela é citada em vários momentos do Velho Testamento. A chuva serôdia é a chuva tardia. A chuva que vem depois do tempo. A Bíblia fala dessa chuva como a chuva do avivamento da igreja dos últimos dias. Uma chuva que está chegando perto da colheita e há um momento decisivo entre se os frutos vão vingar ou se os frutos não vão vingar. E nesse tempo vem a chuva serôdia, que dá qualidade aos frutos, que dá a certeza de que aquela semeadura feita meses atrás não foi em vão. Ela vai prosperar e ela vai dar fruto novo. A chuva serôdia é o avivamento da igreja nos dias antes da volta de Jesus Cristo. Quem quer receber na sua vida, depois desse acampamento, no dia de hoje, a chuva serôdia de Deus sobre si? Você quer receber chuva serôdia, a chuva que vem para dar frutos, a chuva que vem para garantir que aquilo que foi semeado não se perderá, antes prosperará no teu coração. É a chuva do amadurecimento. O avivamento da tua vida depende do valor que você der à palavra de Deus. O avivamento na minha vida e na sua vida depende do amor com que você recebe essa palavra. Do amor com que você lê essa palavra. Porque a Bíblia diz que essas letras que estão escritas aqui nesse livro não são palavras soltas ao vento. Elas são sementes espirituais que têm poder de transformar um jardim bagunçado em um jardim fechado, regado e cuidado pelo Espírito Santo de Deus. São sementes plantadas, são valiosas. São valiosas demais. Mas se nós não amarmos... Se você estiver aqui me ouvindo, olha que pastor diferente, agitado, né? Meio estranho, e você estiver me avaliando, ou estiver viajando, ou estiver pensando em algo fora da palavra, essa semente vem e não cai no teu coração. Ou então ela cai no teu coração, mas vem o sol e seca. Vem o espinho e sufoca. Vem o pássaro e rouba. Aqui não. Aqui é semente plantada em terra fértil, que vai nascer e vai dar frutos a 30, 60 e a 100 por um para a glória de Deus. Você crê assim? Você crê assim? Você quer isso para a sua vida? Você quer ver frutos do acampamento? Você quer viver frutos do avivamento de Deus na sua vida em nome de Jesus? O avivamento vem. Você quer mais de Deus? Amém? Você quer dizer um ô glória bem do seu coração de verdade, que rompe muralhas? Pois esse avivamento ele vem, igreja, é quando nós amamos a palavra. A chuva serôdia significa a chuva que faz amadurecer os frutos. Frutos maduros. Ou seja, você não vive de nasce e seca, quase se vai frutificando e murcha. Quase se vai frutificando e murcha. Ou você vê no mercantil frutas que quase nasceram. Você vê no mercantil, alimenta alguém, frutas que quase deram certo, alimenta alguém. Você vai dizer assim, olha, vamos lá na feira, fulano, me dê 5 laranjas que quase nasceram, por favor. Me dê 5 mamões que quase deram certo, mas secaram. Tem aí? Tem não. O que alimenta é o que está pronto, é o que amadurece, é o que está pronto para ser consumido. Os frutos do Espírito Santo são frutos que são frutos de uma vida na palavra. Frutos que são frutos do amadurecimento da palavra de Deus no teu coração. Amém? Amém. Por isso se envolva com os PGs. Por isso venha para os cultos. Venha no domingo, venha na quarta. Frequente um PG para que a palavra esteja sempre no teu coração. Leia a palavra. Cumpra o plano de leitura anual. Porque essa palavra é quem vai fazer a diferença de Deus na minha e na sua vida. Amém. É por essa palavra que o acampamento não vai acabar. É por essa palavra que a cada culto nós estaremos mais animados, mais avivados. Porque a semente de ontem, hoje é uma plantinha. A plantinha de hoje, amanhã é uma planta média.
A planta média de amanhã é uma planta grande depois de amanhã. E depois de amanhã, quando os cultos forem passando, quando você for se alimentando dessa palavra, quando a chuva serôdia vier sobre ti, você estará frutificando a 30, a 60 e a 100 por um para a glória de Deus. Essa é a palavra de Deus do profeta Oséias sobre a igreja Nova Vida nessa noite. Há uma promessa de Deus de que nos últimos dias virá uma chuva de Deus. E o profeta Joel estava ligado nesse mistério e disse: nos últimos dias o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne. Glória a Deus. Ah, se eu estivesse aí. O profeta Joel estava ligado no mesmo espírito do profeta Oséias e disse: nos últimos dias o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne. Os jovens profetizarão. Cadê os jovens? Os jovens profetizarão. Os velhos terão visões. Glória a Deus. Porque o Espírito de Deus se manifestará num lindo avivamento. O avivamento que vem sobre a chuva serôdia. O amadurecimento da palavra de Deus dentro dos nossos corações. Por isso que eu gosto quando eu vejo um irmão assim, sabe, escrevendo a palavra, anotando, porque vai ler e vai guardar. E quando tiver uma dúvida vai voltar e vai se lembrar. Porque a palavra de Deus precisa ser remoída dentro dos nossos corações. Se você vir alguém amadurecendo no Evangelho, se você notar um avivamento no meio de alguém da igreja, pode ter certeza, aquela pessoa está amando a palavra de Deus. Se você notar alguém que está crescendo no seu ministério, alguém do louvor que está querendo mais de Deus, algum jovem cheio do Espírito Santo, pode ter certeza, aquela pessoa está amando a palavra de Deus. E a palavra está amadurecendo dentro dela. Porque o Senhor não tem para ti uma vida de cresce e seca, cresce, seca, cresce, seca. Acampamento é uma bênção, no meio do ano está mal. Termina o ano se acabando. Vendo o dia chegar o acampamento de novo. Acampamento é uma bênção, aí depois está mal. Aí assim sucessivamente. Só que essa vida, meus irmãos, ela vai gerando em nós um coração endurecido. Vai gerando em nós uma falta de sensibilidade àquilo que Deus tem para nós. Essa vida, ela não gera frutos bons. Porque quando o fruto vai nascendo, quando o fruto vai brotando, há um retrocesso, há uma desistência, há um passo atrás. E quando Deus já estava pronto para fazer brotar na tua vida novos frutos, aquilo tudo se perdeu. Mas em nome de Jesus, aqui nessa noite, nós aprendemos algo especial, um segredo do céu. Nós vamos perseverar em amar essa palavra. Nós vamos perseverar em nos arrepender dos nossos pecados. Nós vamos perseverar em deixar a chuva serôdia molhar nossas vidas. E no tempo de Deus, os frutos virão. Frutos da semente da palavra de Deus. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, a palavra de Deus vem para trazer vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Você entende agora por que ele despedaça para sarar? Porque o cirurgião, para tirar, ele precisa abrir. E às vezes o cuidado, a dor do cirurgião, a atenção do cirurgião é bem maior do que aquela pessoa que está sendo operada. Porque ele vai no cuidado, na delicadeza, para tentar não atrapalhar em nada no pós. E Jesus é o médico dos médicos. E ele sabe como tirar de dentro de ti algo que te faz mal. Mas ele não te deixa no vazio sem nada. Ele te dá algo melhor e maior. Ele te dá um dom, ele te dá um ministério. Aí você olha para trás e diz: meu Deus, como eu vivi até hoje sem isso? Meu Deus, como eu vivi até hoje sem ter esse entendimento? Mas a palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz para transformar o coração do homem. Que homem? Que mulher? De todo aquele que ama essa palavra. Todo aquele que está disposto a chuva serôdia, a dizer assim: Senhor, eu quero frutificar. Não está no tempo de chuva. Entenda, a chuva serôdia é a chuva depois do tempo da chuva. Senhor, não está no tempo da chuva, mas eu creio no teu milagre sobre a minha vida. Eu vou frutificar em tempo
e em fora de tempo. Eu vou frutificar quando estiver dando tudo certo e quando estiver dando tudo errado. Eu vou frutificar. Quando as coisas apertarem na minha vida financeira, o meu carro, a minha família, eu vou frutificar. Pela fé. E no tempo de Deus, aquilo que não era, será na tua vida. E aquilo que era raiz de amargura, atrapalhação do jardim bagunçado, será totalmente retirado do teu coração. E nascerá na tua vida um jardim regado, cuidado, guardado pelo Espírito Santo de Deus. Brotará a planta nova de Deus sobre a tua vida, porque a chuva de Deus está prometida pelo profeta Oséias, está prometida pelo profeta Joel, e essa palavra não falha. Em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.